Olá, eu sou a Dani Matos, criadora, idealizadora do projeto Cronistas da Cidade. Eu criei esse projeto porque eu era regente de um grupo de empresa, né? E com funcionários da empresa e com origens muito diferentes, com experiências musicais e experiências de família e de vida muito distintos. Eu precisava de um nome, de um artista, eu precisava de alguma coisa que os unisse e que despertasse neles uma vontade de conhecer alguma coisa nova, ao mesmo tempo que de se reconhecer nessa coisa nova. Seria aniversário de 100 anos de Adoniran Barbosa e eu tive a ideia de abordar Adoniran Barbosa e a arte, a obra dele, partindo da questão da origem de cada um, da questão da origem de cada um dos funcionários do grupo. A maioria deles não tinha nascido em São Paulo, capital, assim como Adoniran Barbosa também. E a gente começou uma roda de conversas. Por que motivo você está aqui, né? Então, uns foi porque precisava estudar, porque não encontrava emprego no seu lugar de origem. E aí eu comecei a relacionar esses motivos com a vida de Adoniran Barbosa e as razões pelas quais ele também mudou de cidade, e várias outras coisas que tinham a ver, né, com o grupo. A minha família, a grande parte, é descendente de italianos. Tanto que, quando eu era pequena, na minha viagem, eu achava que Adoniran Barbosa, eu confundia a figura dele com a figura de um tio que eu tinha e que morava na rua São Caetano e se vestia meio parecido com ele. E então, para mim também foi muito emocionante. Todos nós nos envolvemos, tanto os coralistas funcionários, como eu como regente, como o pianista que me acompanhava, né? Nós todos demos muitas contribuições pessoais para enriquecer esse projeto. E no final nós acabamos fazendo uma peça de teatro, porque tinha assim vários funcionários que tinham essa verve cênica, né? E daí eu acabei descobrindo que Adoniran Barbosa, ele foi reconhecido antes de ser conhecido como compositor e como cantor, ele era muito conhecido e reconhecido como ator de radionovelas. E descobri alguns esquetes dessas radionovelas, desses diálogos, fiquei sabendo de como eles foram importantes na época, né? Radionovelas da Record, assim, ficaram anos em cartaz os programas. E a Adoniran, junto com Oswaldo Molles, eles criavam o roteiro, criavam os personagens, cada um no seu saber, né? E a Adoniran chegava da rua falando: Oswaldo, olha o que eu escutei, chora na rampa, negão, ou sei lá, várias outras expressões, né? E ele criava os personagens a partir do que ele via nas ruas, porque Adoniran, ele gostava de andar, ele gostava de caminhar pelas ruas, e assim que ele compunha, eu comecei a misturar os sambas, né, que ele cantava com interpretações dessas esquetes de radionovela pelo pessoal do coral, né? E foi muito interessante. Foi um trabalho lindo, né? Muito verdadeiro porque reverberava muito na gente. Adoniran Barbosa, ele não só criava os personagens, como ele vivia os personagens. Então ele era o charutinho, ele era o Zé Conversa, ele era o cabo, era o soldado, assim, tinha muitas esquetes, tinha muitos quadros da radionovela. E nós pegamos alguns personagens inclusive para cantar como se fossem os personagens, né? E é porque o Cronistas da Cidade é uma roda, né, de samba, de curiosidades sobre a cidade de São Paulo, de poemas, de diálogos de radionovelas. Eu faço muito a Pafunça, que a Pafunça, ela é todos os personagens moram no fictício Morro do Piolho ali,
na Barra Funda, né? E a Pafunça, ela é aquela italianinha meio caipira, meio italiana, meio caipira, e que é a namorada do Charutinho, né? E o Charutinho e ela tem lá é, gostam muito um do outro, mas o Charuto não arruma emprego e ela fica chateada com isso. A mãe da Pafunça é a Terezoca, e eles gostam sempre de citar uma coisa super engraçada, que ela é campeã mundial de rabo de arraia. Aí tem a Catarina e o Zé Conversa. A Catarina já é uma negona bonitona, assim, que é muito mais resolvida, muito menos ingênua que a Pafunça, e ela ameaça o Zé Conversa. Ela fala assim, eu vou mudar daqui, vou morar no Pacaembu, e fala das comidas que ela quer experimentar, chega de ficar comendo amendoim de paçoca e etc e tal. Então, a dimensão do projeto foi crescendo muito, porque eu percebi que esses músicos, esses compositores, Adoniran, Vanzolini, eles tinham atuação artística de outras esferas, né? Um poeta, outro ator, né? E a eles juntamos o Germano Matias, que é um testemunho incrível do samba lá da Praça da República. Ele tinha um jeito todo de tocar, né? Um jeito ritmado de cantar, que tem a ver com os engraxados, a maneira como eles batiam lá nas latas de graxa. Eu considero a cidade de São Paulo um local de muitos encontros de pessoas distintas, diferentes, e acho que essa é a maior riqueza da cidade. Ainda que muitas vezes as comunicações fiquem meio difíceis, como por exemplo agora na questão da pandemia, da quarentena, eu acho que a arte ela faz um contraponto a isso, ela ajuda muito na questão da expressividade, da comunicação. Por exemplo, esse projeto Cronistas da Cidade, cada músico mora num bairro distante um do outro, e se não fosse por essa reunião de músicos, inclusive essa reunião de músicos tão diferentes, né, com experiências de vida muito diferentes também, é a cara do Cronistas da Cidade. Nós, do Toque de Bambas, somos a cara do encontro de pessoas tão diferentes e que têm tanto em comum ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, filha de bisneta de italianos e de árabes, né? Eu fico sabendo de uma coisa aqui, outra ali, que meus pais contam, coisas que eu me lembro, né? Inclusive eu herdei aqui um trompete que foi do meu tio-avô. Ele foi um dos fundadores da banda da Light. Esse trompete já não dá para tocar, mas eu não tiro ele de perto de mim. Como testemunho da minha... como testemunho da ação da minha família em São Paulo, sabe? Esse projeto, ele é histórico musical, ele tem muito a ver com as histórias pessoais e a história dos povos que vieram para cá, que se misturaram, e o Adoniran pegou muito isso. O Paulo Vanzolini, de quem a gente fala e canta também, né? Inclusive descobri que o Vanzolini tinha um livro de poemas quando ele era cabo de polícia. Ele escreveu Tempos de Cabo, um livro lindo com ilustrações do Aldemir Martins. A gente usa também esses poemas. O Cronistas da Cidade é um mosaico, sabe, que a gente vai compondo as coisas. Sempre é um retrato um retrato artístico, histórico artístico, de uma descendente de italianos, árabes, de uma paulistana, de uma artista, de uma música, regente, com toda a minha bagagem, né, com todas as minhas observações, eu coloquei aqui nesse projeto e tenho colocado. E a gente gosta muito de fazer isso em locais que tenham história também, que tenham a ver com a história da cidade. Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade, teatros, museus, né? Centro da cidade, a gente gosta muito dessa conversa
né, entre nossa apresentação e os locais onde nós nos apresentamos, e também as pessoas que vão, né? Nós convidamos pessoas, cidadãos comuns ou artistas que sejam cronistas de alguma maneira, que falem da sua experiência junto à cidade. Então, na Casa Mário de Andrade, nós convidamos um barbeiro, um ganhador de samba enredo, do Camisa Verde e Branco, todo mundo lá da Barra Funda para falar do seu bairro, da Barra Funda, dar o seu depoimento. Isso complementa o projeto e a gente quer muito isso, quer inclusive que as pessoas que estejam assistindo, que vejam o nosso projeto, que também deem o seu testemunho como cronista, porque afinal todos moramos aqui nessa cidade, todos temos uma história com a cidade. Bom, eu de coração espero que vocês curtam, que vocês se vejam representados ou contribuam para se verem representados. Escolher as músicas e os diálogos foi a parte mais difícil, porque tem muito material lindo. O projeto, na verdade, ele está sempre em construção, né? Depende de onde a gente se apresenta, depende até do veículo, né, com o qual a gente se apresenta. Agora, na readequação, né, na pandemia fizemos essa adequação do projeto para o virtual, quer dizer, a gente não tem o contato com o público, que é tão gostoso, porque no fim o público se manifestava muito durante o show mesmo, porque tem essa empatia mesmo, porque a gente está falando de todo mundo, né? Muito mais do que falando só dos paulistanos, porque justamente aqui em São Paulo tem gente de todo lado, né? Agradeço muitíssimo ao Toque de Bambas, aos músicos queridos que, sem a experiência deles, a experiência de cada um tão diversa umas das outras, seria impossível ter feito esse projeto com tanta riqueza, né? Esse grupo muito querido, a gente assim se admira muito, pessoalmente e musicalmente, e quero agradecer demais a eles e a equipe toda que está trabalhando conosco, que dá suas opiniões, que participa ativamente, né, das nossas ações, contribuindo muito com as suas próprias experiências, e é isso mesmo que eu imagino que seja um projeto cronistas da cidade, sabe? Todo mundo aqui no mesmo barco. Então, bom, eu estou emocionadíssima com isso. Agradeço lá atrás o coral, no fim já não tem, mas não existe mais esse coral, né? Mas para fazer o Cronistas da Cidade, chamei uma roda de samba, né? Chamei uns músicos para acompanhar o coral, né? De funcionários. Gostaria de agradecer também os amigos que apoiaram o projeto, que confiaram no projeto e na sua execução, né? Quando eu fui lá, há um tempo atrás, bater na porta, pedir que destinassem o imposto ao projeto, né? Eu fiquei apreensiva, pensando, poxa, tomara que eu consiga fazer uma coisa bacana, né? Que eu consiga entregar algo assim relevante e tal, e agora eu estou muito contente de finalmente ver o resultado do trabalho e o empenho de todo mundo. Estou contente.